Vendas no varejo na Europa e companhias aéreas em destaque aqui no Brasil. Esses são alguns destaques para os nossos 10 minutos de economia que está começando agora. Sejam bem-vindos a todos, mais um vídeo 10 minutos de economia. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar um rápido giro aos mercados, ver o que realmente está acontecendo no mundo todo e o que está movimentando os mercados e a economia como um todo. Pois bem, vamos então por partes, vamos começar. Pediria só por gentileza para compartilhar a tela. Vamos dar uma atualizada aqui. Hoje nós vemos que, no mais, as bolsas a nível global estão num campo mais animado, né? Europa fechando boa parte dos seus países do campo positivo e, bom, sem maiores destaques dentro desse contexto. Quanto ao nosso índice aqui do monômetro, são levemente melhor do que estava na semana passada, está no nível entre neutro e ganancioso, patamar relativamente positivo até então, dado o presente cenário. Quanto ao índice do VIX, o índice do medo está subindo 2%, está a 18%, sem causar grandes surpresas, o que também é bom. E o DXY, que é o dólar a nível global, está caindo 0,08%, muito próximo da estabilidade. O petróleo deu uma subida nos últimos dias, deu uma guinada, e hoje está caindo 1%, com o barril cotado ao 84 dólares. Pois bem, vamos então dar uma olhada no nosso calendário aqui. Hoje nós tivemos as vendas no varejo lá na zona do euro. Era esperado a queda de 1,8% e veio uma queda de 2,3%. As vendas no varejo, claro, significa o tanto quanto que é vendido no varejo, no comércio. E percebemos que quanto maior esse indicador, normalmente é melhor, porque significa aquecimento econômico. E quando cai, obviamente, significa uma menor venda no varejo. E o que nós percebemos aqui é que esse está sendo o quarto mês seguido de queda dentro desse índice. E no caso, hoje foi divulgado o relativo a janeiro. Então, nós temos outubro, novembro, dezembro e agora janeiro com baixa nesse indicador. Então, é mais uma preocupação. Para o momento, claro, que o Banco Central Europeu está querendo diminuir a inflação, pode vir a ser um dado positivo, mas significa uma menor tração econômica. Bastante atenção quanto a isso. Também tivemos hoje, na zona do euro, tivemos o PMI da construção, que vem em 47,6, é o maior nível, se nós compararmos aí, desde meados de 2022. Lembrando que, da mesma forma como os demais PMIs, abaixo de 50 significa retração econômica. Então, retração econômica na zona do euro como um todo, quanto à questão da construção civil, mesmo apesar de vir um número acima do maior desde meados de 2022, ainda inspira cuidados. E na Alemanha, que é o principal país da zona do euro, o país mais rico, também é o maior, não vemos esse percentual, esse número, desde, ou no caso seria não percentual, mas o balizador, não vimos ele desde março do ano passado. Então, quase um ano. Claro que esse dado divulgado hoje nos dois, tanto para a zona do euro quanto para a Alemanha, é relativo a fevereiro, e ainda significa que está em retração. No caso, a Alemanha, seguindo a zona do euro, demonstra retração dentro da construção civil. Bom, no Reino Unido, perdão, a situação é um pouquinho diferente. É esperado 49,1, envio 54,6, construção civil no Reino Unido se fortalecendo, o número positivo não visto desde maio do ano passado. Então, claro que a Inglaterra é um caso à parte, não é Europa também, mas não a mesma jurisdição econômica. Bom, só aqui recapitulando um pouquinho, tivemos também na sexta-feira alguns dados aqui relativos à inflação de preços ao produtor na zona do euro, que veio, ah, inclusive, levemente abaixo do que era aguardado 17 e veio 15%. Então, um dos números mais baixos que nós temos dentro da série para um ano. Então, o que é bastante positivo para a Europa, para o Banco Central principalmente. Então, os planos da zona do euro
em conter a inflação aos poucos em surtindo efeito. Inclusive, a Lagarde comentou numa entrevista bem recente, não tenho certeza se foi nesse final de semana ou na data de hoje, eu vi rapidamente essa notícia, de que a reunião que terá agora no dia 22 de março, onde vai ser decidida nova taxa de juros, há um grande percentual, uma grande chance que venha em 0,50%. Então, mais aumentos na taxa de juros na zona do euro não são descartados. E aqui no Brasil, a inflação de preços ao produtor veio em queda, veio 2,24, também o menor número dentro da série dos últimos 12 meses. A inflação no Brasil bastante controlada e essa semana, inclusive, teremos a divulgação do IPCA. Pois bem, saindo então um pouquinho desse contexto internacional, vim aqui para o Brasil, que no Brasil nós tivemos a Azul e a Gol, elas estão subindo de forma bastante, estão voando no caso, com boas notícias aí relativas à estruturação de uma dívida que a empresa chegou que ela, no caso, vai ter uma reestruturação, vai renegociar suas dívidas, e isso faz com que, inclusive, as ações estejam subindo bastante. Então, a Azul subindo 26% agora e a Gol subindo 18%. E quando nós temos o nosso heatmap aqui, nós vemos de forma bastante significativa aqui que as duas empresas estão dominando o páreo aí. Com certeza a CVC também vem nesse embalo, porque como uma empresa de turismo, se as pessoas viajam mais, se nós temos uma Azul e a Gol em melhor situação, querendo ou não, isso também vai refletir num consumo maior de passagens, mais turismo, CVC também acaba sendo beneficiada. E, bom, e também a Azul divulgou, né, o balanço relativo ao quarto trimestre de 2022, tem um prejuízo de 610 milhões no quarto tri, então algo nada legal. Empresas aéreas realmente é um setor bastante delicado, tem que ter um entendimento bastante significativo da empresa. Então, realmente, companhias aéreas sempre é um case interessante, é um setor único, um setor sempre à parte que inspira muitos cuidados. Tivemos Boletim Focus no Brasil hoje também, né? E nos destaques aqui que nós vemos é a questão da inflação, o IPCA, a variação que hoje está em 5,9, a tendência para cair 4,02 em 2024 e 3,77 para 2026. Quanto à Selic, que hoje está, no caso, as atuais 13,75, a tendência é para terminar 2023 a 12,75, 2024, 10%. Então, existem muitas projeções, muitas expectativas quanto a isso. O câmbio também é para se manter estabilizado. E só um adendo à questão da Selic, voltando aqui, é que ainda há pressão por parte do governo quanto ao Banco Central. Então, eu acredito que nós teremos mais movimentações e mais conversas, mais notícias em relação a isso nos próximos dias. Uma informação para ficar de olho. Bom, também falar sobre as empresas, estamos indo na divulgação de balanços, então nós teremos mais algumas empresas que farão sua divulgação no dia de hoje e ao decorrer dessa semana. Então, semana ainda continua cheia, 2022 ainda não acabou para algumas empresas e vamos ver o que irá ocorrer ali nos próximos dias. Pois bem, nós também teve algumas informações aqui que foram bastante interessantes. Novamente falando sobre a desindustrialização do Brasil ou não, aqui nós temos, só puxar um pouquinho o zoom, sobre alguns países que mais perderam empresas nos últimos anos. Nós vemos que o Brasil perdeu bastante mercado, vou botar aqui em verdezinho. Aqui na América do Sul foi o país que liderou a perda de empresas e é algo que preocupa muito. Isso aqui não digo que é uma dor de cabeça para o atual governo, mas é algo que tem que prestar muita atenção. E se caso o governo agora, com as promessas de campanha que, que vieram, claro, não é um questionamento contra as promessas de campanha, mas se está visando realmente a transformação do Brasil, então pode ser sim algo a nós prestarmos atenção. O Brasil precisa se industrializar e não perder empresas. Precisamos trazer mais tecnologia e fazer a agregação de valor ao produto aqui no Brasil. Claro que exportamos muitas commodities, então é um ponto de bastante atenção. Então, essa aqui é uma notícia que veio no Valor Econômico de hoje. Então, segue a foto aqui. Quem quer ver na íntegra, está o convite. É apenas um adendo com uma informação que já foi passada esses dias. E também outra informação de destaque é que a China está com uma meta de crescer o seu PIB em 5% para 2023.
Então, levemente, claro que eles estão um pouco mais conservadores, eles não estão correndo muito riscos, os chineses são um pouco mais precavidos quanto a 2023, então também é um dado de atenção. E em relação a isso, também tem um dado que chama muito atenção, que é a demanda de petróleo na China bate um recorde esse ano. Então, os chineses estão demandando muito petróleo, logo após a questão do lockdown, claro. Então, também é um dado de informação. A China está moderada, estão menos otimistas com seu crescimento. E, claro, o preço do petróleo, como nós percebemos, se mantém ainda estável, mas há uma alta demanda por petróleo. E alta demanda por petróleo significa crescimento econômico. Então, prestar bastante atenção nesse gráfico aqui, que pode nos trazer pistas do que pode vir a ocorrer na China para esse ano. Pois bem, e quanto aqui ao nosso rápido giro no mercado, aqui no Brasil, nós vemos que o nosso Ibov, como que o Ibov... só uma questão da China também, querendo ou não, isso está pressionando as indústrias de minério, as empresas ligadas à mineração para baixo. Então, o minério está em queda, como nós percebemos, Siderúrgica Nacional caindo 4,6%, Uzi Minas quase 2% e Gerdau 1,36%. Querendo ou não, acaba impactando, então um dia de destaque positivo de alta para as aéreas e destaque de queda para as siderúrgicas. Quanto ao Ibov, então, nós vemos que o Ibov está caindo 0,27%, bem próximo da estabilidade, sem grandes novidades até então. E o nosso dólar está subindo 0,11%, parece que o Andy e o Felipe poderiam falar com maior propriedade, estamos formando aparentemente um triângulo aqui, onde o dólar pode tomar uma direção nos próximos dias. Então o dólar está no momento subindo 0,11%, com a sua cotação a 5,23. E entre aqui os destaques, então só finalizando para mostrar, nós vemos sim que Vale, CSNA, Brap e os Minas, as empresas de minérios estão caindo por causa desse fato da China. Muito provável há uma, não uma especulação, mas como que os chineses compram muito minério de ferro, compram muito ferro aqui do Brasil, se eles estão dizendo que vão ter um crescimento menor, isso acabará e acaba impactando nas empresas desses setores aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Então foram os principais destaques. Não se esqueça de ver o QR Code aqui no meu canto direito, no seu canto lado esquerdo, que fala sobre a jornada do investidor, um projeto aqui da Valorama. Você que já investe ou quer investir no mercado financeiro, é uma iniciativa bem interessante, então fica o nosso convite a você fazer a verificação. No mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia e uma excelente semana com excelentes negócios. Até mais.